Olá pessoal, Galvão Bueno rasga o verbo e fala o que a seleção brasileira é no momento. Escreve aí pra mim. Seleção brasileira na Copa América de 2024. Um fracasso. Repito, um fracasso. E que se arrume um jeito de melhorar o time, de trazer novos jogadores, levar gente do futebol brasileiro para jogar no lugar de muito jogador que está ali na seleção, para que se possa ter o melhor rendimento nas eliminatórias. Pilhado também esculacha a seleção brasileira por jogar bosta nenhum. Segundo ele, não entraremos para a Copa. E se continuar assim, realmente não vamos entrar. A seleção brasileira tem o risco de não ir para a Copa do Mundo. E eu vou ser bem claro. Se continuar com esse futebol de bosta que tem, não merece ir para a Copa do Mundo. Que se dane que é o Brasil, que é a única seleção que nunca ficou fora de uma Copa, que tem alguns talentos do futebol mundial. Mas é um Brasil que tem talento, mas que joga pior que a Colômbia, que joga pior que o Uruguai, que joga pior que a Argentina e que briga para ver quem joga pior. Se joga pior que o Equador, se joga pior que a Venezuela. A que nível chegou o futebol brasileiro, Flávio? E precisa ser questionado, precisa acontecer alguma coisa, porque é ridículo o momento que a gente está vivendo. Aí eu vou dizer para vocês, o treinador da seleção brasileira, dessa seleção fajuta que você viu hoje, dessa seleção horrorosa que você viu hoje, esse treinador, cheio de atitude, foi na coletiva e falou: essa seleção vai para a final da próxima Copa do Mundo. Eu garanto, vocês podem me cobrar. Ô Dorival, pelo amor de Deus, ninguém quer te cobrar final de Copa do Mundo, porque o Brasil não chega numa final desde 2002. O que a gente quer cobrar é um futebol decente, coisa que a sua seleção não apresenta desde que você chegou. Essa é a verdade. A seleção brasileira não apresenta um bom futebol desde que você chegou. Então, em vez de se preocupar em garantir uma final de Copa que você nem sabe se você vai estar nessa Copa, porque pelo trabalho ruim que vem sendo feito, é impossível bancar que você vai estar na Copa do Mundo, se preocupe em jogar futebol. Pelo amor de Deus, se preocupe em me devolver um pouquinho do prazer de ver jogo da seleção brasileira. Como analisar uma campanha dessa sem usar a palavra fracasso? Escreve aí para mim, por favor. Fracasso. Total e absoluto. Essa seleção brasileira, essa participação na Copa América, ela faz parte de um momento de seleção brasileira que é a pior fase de seleção brasileira na história do futebol. Começa lá atrás, começa com a bagunça do técnico, é um técnico interino, depois vem o técnico interino, vai vir o Ancelotti, não vem nada, cadê o Ancelotti? Nunca ninguém ouviu ele dizer assim, vou. Não, então toda aquela confusão, depois veio o Dorival, não foi também muito bem nessa Copa América, mas é um técnico de qualidade, mas somando tudo, 2023 foi o pior ano da história do futebol brasileiro, mas perdeu em eliminatórias, perdeu da Colômbia, perdeu do Uruguai, perdeu em casa da Argentina, nunca tinha perdido em casa o futebol brasileiro, nunca tinha perdido um jogo de eliminatórias, jogando em casa e perdeu no Maracanã. Aí veio o Dorival, olha, fiquei animado, muitos de vocês devem ter ficado também. Porque é um jogo pior do que o outro, é uma bosta atrás da outra. Que seleção é essa? Aí tem a expressão, pessoal, cavalo paraguaio. Cavalo paraguaio, o que é? Aquele cavalo que galopa, mas que não chega a lugar nenhum. Até o cavalo paraguaio, o Paraguai, que é um jegue paraguaio, né, nessas eliminatórias, só tinha feito um gol nas eliminatórias. Um gol. Foi contra a Bolívia, o único gol da seleção paraguaia. Aí vem o jeguezinho paraguaio e faz gol em quem? No Brasil. E vence quem? O Brasil. Galvão Bueno ressalta que o Brasil não tem meio de campo e nem lateral, dá sua opinião, em meio a tantas falhas. Não temos laterais.
O Danilo foi muito correto quando deu a entrevista, dizendo que é importante que se dê apoio a esses jovens para que o time possa evoluir, que possa crescer, que ele teve muita honra de estar jogando na seleção brasileira, de ser capitão da seleção brasileira, deixando claro, assim, ele chegou até a dizer, não sei se volto, acho que meu tempo talvez tenha terminado, e terminou mesmo, jogando naquela posição, absolutamente terminou. Na esquerda joga o Wender, joga o Arana, também não resolve. E é uma campanha patética e vexaminosa dessa seleção brasileira. É reflexo da bagunça que é a CBF, que não consegue ter um treinador, construir um trabalho, mas é reflexo também dos jogadores, é reflexo também do treinador. Então, que o Dorival pare de falar de Copa do Mundo, que o brasileiro já está cansado de vexame em Copas do Mundo, e comece a falar de futebol. Mas o drama está mesmo no meio campo. O que faz o meio campo do Brasil? Cria o quê? Ele marca e faz falta. Dá muita pancada. Mas cria o quê? Volto a dizer. Nunca tinha visto isso. Porque isso não faz parte da história da seleção brasileira de futebol. Vou nem citar não, porque senão vai ficar meia hora falando aqui. Todos os craques, jogadores geniais que jogaram no meio-campo e no meio-campo que chega para o ataque, na história da seleção brasileira. Todos os jogadores dessa seleção jogam em times pequenos. Não dá, gente. Porque aí colocou o Hendrick, nada mudou. Aí começa a fazer substituições, nada muda. Um primeiro tempo assustador do Brasil sendo pressionado. Gente, vamos falar a verdade aqui sem menosprezar ninguém. O Paraguai tem como atacante o Pita, que é do Cuiabá, e que não é um grande destaque do futebol brasileiro. O Paraguai tem o Bobadilla, que cresceu agora no São Paulo, mas que também está longe de ser um dos destaques do futebol brasileiro. E, cara, o Brasil tem o Vinícius Júnior, o Brasil tem o Rodrigo, o Brasil tem o Hendrick, o Brasil tem o Estevão, o Brasil tem o Paquetá, que não tá jogando nada há muito tempo também. E eu acho que é pouco falado também o quanto o Paquetá tá jogando mal. Claro, óbvio que o treinador tem culpa, mas nem jogada individual. Muito você vê na seleção brasileira. Você não vê os caras acertando jogadas individuais, você não vê os caras criando alguma coisa, porque muitas vezes a gente dizia, quantas vezes a gente já falou, esse é um jogador que num lampejo ele decide o jogo. Não tem um jogador que tenha um lampejo nessa seleção brasileira. Olha, gente, quer saber de uma coisa? Melhor ter ido embora agora nas quartas de final do que correr o risco de perder mais uma para a Colômbia, mas vai que chegasse a final, imagina tomar uma pancada dura da Argentina na final. Gente, tá claro que tá tudo errado, assim como a Conmebol fez tudo errado, a Copa América é tudo errado. Se joga numa fase em que os clubes pagam por ceder seus jogadores na Eurocopa. Os clubes europeus estão de férias. Os campos, a Conmebol não tem nem moral para obrigar os americanos a colocar o campo nas dimensões normais. Não tenho tempo. É sempre essa desculpa quando se fala do treinador da seleção brasileira. Nenhum treinador tem tempo em seleção, gente. Nenhum. Ou vocês acham que tem algum treinador que treina a seleção no dia a dia? Não, a seleção da França também não tem dia a dia, a seleção da Argentina não tem, a da Colômbia, que tá jogando bem, não tem, que ganhou hoje da Argentina, a da Espanha não tem. Então, chega sempre dessa desculpa. E o treinador que chega na seleção brasileira, ele já sabe que ele não vai ter tanto tempo para trabalhar. Então, que ele desenvolva um método onde ele encontre uma forma de fazer o Brasil jogar futebol, Flávio Prado. Porque é surreal o que a gente está vivendo. E a participação brasileira nessa Copa América foi profundamente
lamentável. Foi mais um jogo sem talento individual, sem conjunto, sem jogo coletivo, com um treinador perdido porque o time estava uma bagunça. E aí, Flávio, é o que eu digo, no momento onde o futebol brasileiro é o mais rico da América do Sul, onde o Brasil ganhou as 5 últimas Libertadores, a seleção brasileira está virando um vexame na América do Sul. A seleção brasileira, como disse o Mauro, está atrás do Equador. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e até uma próxima. Falou, fica com Deus, tamo junto.